Em 2023, os países em desenvolvimento do mundo pagaram 1,4 trilhão, não em investimentos, não em infraestrutura, apenas em juros. Somente os juros de suas dívidas. O principal nem foi tocado. E enquanto isso acontecia, para cada dólar de ajuda que entrou nesses países, 14 dólares saíram, em lucros repatriados, em produtos subvalorizados, em recursos extraídos. Existe uma organização que opera em quase todos os países do planeta. Ela não tem exército e não precisa de um, porque sua arma é muito mais eficiente do que tanques ou soldados. Sua arma é a dívida, e seu nome é Fundo Monetário Internacional. Esta é a história de como um banco se tornou um império e de como nações inteiras perderam sua soberania sem que um único tiro fosse disparado. No final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em ruínas, a Europa arrasada, a Ásia devastada e os Estados Unidos praticamente intocados, controlando metade da economia global. Era o momento perfeito para redesenhar as regras do jogo, e foi exatamente isso que aconteceu em uma pequena cidade nas montanhas de New Hampshire, chamada Bretton Woods. Em julho de 1944, representantes de 44 nações se reuniram para criar uma nova ordem financeira global. O objetivo declarado era nobre: evitar que crises econômicas levassem a novas guerras, criar estabilidade, permitir que países em dificuldade tivessem acesso a crédito emergencial para estabilizar suas moedas e economias. E assim, nasceu o Fundo Monetário Internacional, uma instituição que, em teoria, seria um tipo de bombeiro financeiro global. Quando um país pegasse fogo economicamente, o FMI entraria com água para apagar as chamas. Simples, útil, necessário. Mas não foi isso que aconteceu. Porque desde o início, o FMI tinha uma característica peculiar. Embora tivesse dezenas de países membros, o poder de voto não era igual, era baseado no tamanho da economia. Quanto maior sua contribuição financeira, maior seu poder de decisão. E os Estados Unidos, que controlavam a maior economia do mundo, garantiram algo crucial: poder de veto sobre qualquer decisão importante. Na prática, isso significava que o FMI nunca poderia fazer nada que os Estados Unidos não aprovassem. E à medida que outros países ricos se juntaram, o norte global, as nações industrializadas, acabou controlando o sistema inteiro. Hoje, eles têm 9 vezes mais poder de voto do que todo o sul global, os países em desenvolvimento, combinado. Então, desde o nascimento, o FMI não era um organismo democrático. Era um instrumento. E nas décadas seguintes, ficou claro para quem esse instrumento servia. Nos anos 70 e 80, uma onda de crises de dívida varreu o mundo em desenvolvimento. Países na América Latina, na África, na Ásia, que haviam tomado empréstimos grandes durante os anos de crescimento, de repente não conseguiam mais pagar. As taxas de juros internacionais dispararam. As commodities que esses países exportavam caíram de preço. E a conta chegou. E o FMI entrou em cena, não como salvador, mas como cobrador. Ele oferecia empréstimos emergenciais, mas esses empréstimos vinham com condições, sempre vinham com condições. E essas condições mudaram tudo. Elas eram chamadas de programas de ajuste estrutural, e a lógica por trás delas parecia razoável à primeira vista. O FMI dizia: seu país está falido porque gasta mais do que arrecada. Então você precisa cortar gastos, equilibrar as contas e abrir sua economia para atrair investimentos. Austeridade, privatização e liberalização comercial. Essa era a fórmula. A mesma fórmula para todos. Não importava o contexto, não importava a história, não importava as condições locais. Era sempre a mesma receita. E os países não tinham escolha, porque sem o empréstimo do FMI, eles entravam em default. E entrar em default significava ser cortado dos mercados internacionais. Nenhum banco emprestaria mais, nenhum investidor entraria, o país ficaria isolado financeiramente. Então, eles assinavam, aceitavam as condições e implementavam as reformas. Mas o que essas reformas realmente significavam na prática? Privatização. Vender empresas estatais, minas de cobre, companhias de água,
portos, ferrovias, empresas de energia, ativos que muitas vezes eram lucrativos, que geravam receita para o Estado, eram vendidos. E não por preços justos, porque países desesperados não conseguem negociar bem. Então, corporações estrangeiras compravam esses ativos por uma fração do valor real, e os lucros desses ativos, que antes ficavam no país, agora eram enviados para fora. Austeridade. Cortar gastos públicos. E onde você corta? Não nos militares, não na dívida. Você corta saúde, educação, subsídios para alimentos, programas sociais. Tudo que mantém a população mais pobre viva é cortado, porque o FMI exige que você garanta dinheiro suficiente para pagar os credores internacionais. Os bancos em Nova York e Londres precisam receber. O resto é secundário. Abertura de mercado. Remover tarifas de proteção. Permitir que produtos estrangeiros entrem livremente. Isso parece bom na teoria. Competição, eficiência. Mas na prática significa que indústrias locais que ainda estavam se desenvolvendo são esmagadas por concorrentes internacionais maiores e mais baratos. Fábricas fecham, empregos desaparecem, o país se torna dependente de importações e perde a capacidade de produzir para si mesmo. Essa era a fórmula, e foi aplicada em dezenas de países durante décadas. E os resultados foram desastrosos. Na África, os programas de ajuste estrutural foram implementados em quase todos os países durante os anos 80 e 90. A promessa era que a abertura econômica traria crescimento, investimentos e prosperidade. Não trouxe. O número de pessoas vivendo na pobreza quase dobrou, e o continente começou a sofrer uma fuga de capitais que continua até hoje. Quase 90 bilhões de dólares saem da África todos os anos, em lucros repatriados, em evasão fiscal, em pagamentos de dívida. Pegue a Zâmbia como exemplo, um país rico em cobre. Nos anos 90, sob pressão do FMI, privatizou suas minas estatais, vendeu para empresas estrangeiras. E o que aconteceu? Antes da privatização, o governo arrecadava impostos significativos das minas. Depois, com as empresas estrangeiras operando, a arrecadação caiu. As empresas usavam esquemas de contabilidade criativa para minimizar impostos. Declaravam prejuízos mesmo lucrando, e o dinheiro que deveria financiar escolas e hospitais na Zâmbia estava indo para acionistas em Londres. Ou olhe para a Rússia. Quando a União Soviética colapsou, o FMI e o Ocidente entraram com um plano chamado terapia de choque. Privatize tudo, rapidamente. Abra os mercados, deixe os preços flutuarem livremente. O objetivo era transformar a Rússia em uma economia de mercado da noite para o dia. O resultado foi catastrófico. A economia russa encolheu mais rápido do que durante a Grande Depressão. A expectativa de vida caiu. Milhões perderam suas economias. Empresas estatais foram vendidas por preços ridículos para um pequeno grupo de homens que se tornaram oligarcas bilionários. A rede de segurança social foi destruída e a população russa sofreu uma das piores crises econômicas da história moderna, não por causa de uma guerra, mas por causa de um programa econômico. E a Argentina? Nos anos 90, a Argentina era a aluna modelo do FMI. Seguiu todas as recomendações, privatizou empresas estatais, cortou gastos públicos, abriu sua economia, atrelou sua moeda ao dólar americano e durante alguns anos parecia funcionar. Havia crescimento, havia estabilidade, até que não havia. Em 2001, o sistema colapsou. O país entrou em default, a moeda desvalorizou, bancos quebraram, a classe média foi devastada e milhões caíram na pobreza. O modelo que deveria salvar a Argentina a destruiu. Então a pergunta óbvia é: por que o FMI continua aplicando a mesma fórmula se ela claramente não funciona? E a resposta é simples: porque ela funciona, só não para quem você pensa. O objetivo dos programas do FMI nunca foi desenvolver economias locais, foi garantir que os credores internacionais fossem pagos. Quando um país entra em crise e deve dinheiro a bancos no norte global,
O maior risco é o default. Se o país simplesmente disser que não vai pagar, os bancos perdem bilhões. Então, o FMI entra, empresta dinheiro ao país em crise e esse dinheiro não fica no país, ele vai direto para os bancos credores. O país usa o empréstimo do FMI para pagar os bancos estrangeiros e, em troca, aceita as condições de ajuste estrutural. E essas condições garantem que o país continue pagável no futuro. Privatizações geram receita imediata. Austeridade libera orçamento. A abertura de mercado atrai mais capital estrangeiro. Tudo é desenhado para manter o fluxo de pagamentos funcionando, do sul global para o norte global, dos pobres para os ricos. É um sistema de extração, não de desenvolvimento. E a dívida se torna perpétua, porque os países nunca conseguem realmente sair do buraco. Eles pagam juros eternamente, contraem novos empréstimos para pagar os antigos, e cada vez que precisam de mais dinheiro, o FMI está lá, com mais condições, mais privatizações, mais austeridade, mais abertura. É colonialismo, só que em vez de exércitos, usa-se a dívida. Em vez de governadores coloniais, usa-se missões técnicas do FMI. E em vez de extração direta de recursos, usa-se fluxos financeiros que drenam riqueza de forma contínua e legal. Os países perdem sua soberania, não podem mais decidir suas próprias políticas econômicas, não podem proteger suas indústrias, não podem investir em seus cidadãos, porque tudo está subordinado ao pagamento da dívida, e o FMI garante que isso continue assim. E a estrutura de poder do FMI torna impossível mudar isso de dentro, porque os países que se beneficiam do sistema, os países ricos, controlam a instituição. Eles nunca vão votar para mudar um sistema que funciona a seu favor, e os países que sofrem não têm voto suficiente para forçar uma mudança. Então, o ciclo continua, década após década, crise após crise, sempre a mesma dinâmica. Um país em dificuldade pede ajuda, o FMI empresta, impõe condições, o país implementa reformas que empobrecem sua população e enriquecem credores estrangeiros. E quando o próximo choque acontece, o país está ainda mais vulnerável e precisa do FMI novamente. É um sistema que se auto-perpetua e foi desenhado para fazer exatamente isso. Porque no final, o FMI não é uma rede de segurança, é uma armadilha dourada, onde você recebe dinheiro imediatamente, mas paga para sempre, onde você troca sua autonomia por liquidez temporária e onde cada empréstimo o deixa mais dependente, mais endividado, mais controlado. E o mais trágico é que isso é apresentado como ajuda, como assistência técnica, como política econômica responsável. Mas os números não mentem. Para cada dólar que entra no sul global em ajuda, 14 dólares saem. A riqueza flui em uma direção, dos países pobres para os ricos, e o FMI é o canal que garante que esse fluxo nunca pare. Não é um acidente, não é incompetência, não é uma falha do sistema, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado. E essa é a verdade desconfortável sobre o Fundo Monetário Internacional. Ele não existe para ajudar países em desenvolvimento a se desenvolverem. Existe para garantir que países desenvolvidos continuem sendo pagos, que bancos no norte global não percam dinheiro, que o capital continue fluindo na direção certa. É colonialismo por planilha, controle por contabilidade, subjugação por dívida. E funciona porque ninguém precisa admitir o que realmente está acontecendo. Tudo é feito em nome da estabilidade financeira global, da responsabilidade fiscal, do bom gerenciamento econômico. Mas por baixo da linguagem técnica, por baixo dos relatórios de 400 páginas, por baixo das missões de avaliação e das condicionalidades, existe uma realidade simples. O FMI é um instrumento de poder e sempre foi. Desde Bretton Woods, desde aquele hotel nas montanhas de New Hampshire em 1944, a instituição foi desenhada para servir aos interesses das nações que a criaram. E décadas depois, ainda serve.
países inteiros perdem sua capacidade de decidir seu próprio futuro, populações inteiras sofrem sob a austeridade imposta de fora, economias inteiras são reestruturadas para beneficiar credores estrangeiros. E tudo isso acontece com a bênção de uma organização que se apresenta como neutra, como técnica, como científica, mas não é nada disso. É política, é poder, é controle. E enquanto os países em desenvolvimento continuarem presos no ciclo da dívida, enquanto continuarem precisando de empréstimos para sobreviver, o FMI continuará ditando suas políticas, continuará extraindo sua riqueza, continuará garantindo que o Sul global permaneça subordinado ao Norte global. Porque essa sempre foi a função real do Fundo Monetário Internacional: não salvar economias, mas controlar quem as possui.